Olá, meninos, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje então para dar continuidade às nossas aulas, né? A gente vai entrar hoje num assunto bastante importante dentro de imunologia, que são os nutrientes, né? Nós falamos na aula passada sobre várias variáveis, falei para vocês irem construindo como se fosse uma tabela, né? Com essas variáveis, uma em cada coluna, tá certo? E hoje a gente começa falando desses nutrientes que eu falei algumas coisas, falei sobre o processo de eutrofização, que é causado pelo nitrogênio e fósforo. Mas hoje a gente vai entender os processos de formação, né, desses nutrientes, como é que eles se transformam, na verdade, o processo de transformação desses nutrientes dentro do ambiente aquático, tá certo? Então, os nutrientes, eles são elementos essenciais ao desenvolvimento da biota aquática, né? Só que quando esses nutrientes eles tomam uma proporção em excesso, né, nós podemos ter um processo chamado processo de eutrofização, tá certo? Isso pode acontecer em lagos, reservatórios, rios, né? Ou seja, seria um enriquecimento, né, exagerado do sistema, tá? Com danos que podem ser consideráveis, tá bom? Os principais nutrientes são o carbono, o nitrogênio e o fósforo. E as principais fontes desses nutrientes, que eu também já vim falando ao longo do tempo para vocês, né, nas outras aulas, as principais fontes são os esgotos domésticos e industriais, fezes de animais, né, bois, porcos, aves, etc., os fertilizantes agrícolas e ração para peixe, o solo agrícola superficial, a decomposição da matéria orgânica, que também a gente falou bastante, e as enxurradas, que são poluições que não são pontuais, mas que vêm ao longo do processo, né? Que são chamadas de enxurradas, quando são trazidas de fora para dentro do sistema, tá? Bom, quando a gente fala de nutrientes, gente, a gente está falando, na verdade, dos ciclos biogeoquímicos, coisas que vocês já viram em outras disciplinas de ecologia, que são os ciclos biogeoquímicos. A gente tem que entender esses ciclos, eles são razoavelmente complexos, mas a gente entendendo esses ciclos, a gente entende por que é que a maioria dos corpos d'água hoje são considerados eutrofizados no mundo inteiro, tá? E como é que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Então, dentre todos os elementos químicos, né, o ciclo do carbono é aquele que se destaca pela sua complexidade e abrangência e envolve todos os aspectos da limnologia, desde a produção primária até as cadeias alimentares e a sucessão biológica, né? O ciclo do carbono é um ciclo muito simples, né, gente? Nós somos feitos, nosso corpo é feito de carbono. Tudo que é ser vivo possui em sua constituição, na sua biomassa, carbono. Uma vez que a gente morre, esse carbono ele vai ser novamente disponibilizado para o ambiente, tá bom? Então as plantas, né? Que morrem, o fitoplâncton, os animais, né? Tudo isso é incremento de carbono. Vamos falar sobre nós temos o carbono orgânico e inorgânico. Vamos falar sobre o carbono orgânico. Os diferentes tipos de carbono orgânico nos lagos, eles podem ser agrupados em duas categorias, tá? O carbono detrital e o carbono particulado da biota, né? O carbono detrital a gente chama, na verdade, o carbono orgânico dissolvido, que é o que a gente chama de COD, tá? E o carbono particulado da biota é o que a gente chama, ou carbono particulado, orgânico particulado, é o que a gente chama de COP biota ou COP detrital. O carbono orgânico dissolvido, que é o COD, mais o COP, eles formam o que eu chamo de carbono orgânico total, o COT. O carbono orgânico dissolvido, que é o COD,
ele vai se originar, como eu falei, né, da decomposição de plantas, animais, das fezes, né, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, os compostos úmicos, tudo isso que forma o organismo desses seres, ao eles falecerem e virem a ser degradados, todas essas substâncias que formavam a sua biomassa serão disponibilizadas. Então, proteínas, carboidratos, tudo isso vai ser disponibilizado. Então, isso tudo forma o carbono orgânico dissolvido, tá certo? E a sua concentração, ela está associada ao estado trófico dos lagos. O que é o estado trófico? Aquilo que a gente já falou nas outras aulas. Eutrófico, oligotrófico, mesotrófico, né? Hipereutrófico, tá certo? Distrófico. Então, trofia vem de alimento, como eu falei já para vocês. Então, trofia, alimento, é como se você estivesse num ambiente com muito alimento, hipereutrófico, né? Alimentado, eutrófico, pouco alimentado, oligotrófico, e assim sucessivamente. Então, o que tem pouco nutrientes, né, frações desses nutrientes, são ambientes oligotróficos. O que tem muito desses nutrientes são ambientes eutróficos, tá? A gente vai falar de alguns índices, e nesses índices a gente vai ver o valor, né? Porque você pode perguntar para mim, quanto é considerado eutrófico, né? Quanto é considerado, até qual o valor de referência, né? Eu vou falar mais para frente para vocês. E o carbono orgânico particulado detrital, que é o COP detrital, ele é conhecido como o sexton orgânico, né? Material orgânico em suspensão, que a gente falou, esse material orgânico em suspensão e a relação desse material orgânico em suspensão com a incidência de luz, né, a penetração de luz no sistema, a gente falou sobre isso. Detrito orgânico particulado ou biodetrito, certo? É de fundamental importância para o metabolismo dos ecossistemas limítrofes. Excreção de matéria orgânica como fonte de carbono orgânico detrital, tá? Então, eu tenho como fonte, né, autólise de células durante a fase vegetativa, senescência de macrófitas aquáticas e algas. Senescência é quando aquelas folhas vão ficando amareladas, né, que elas já estão ficando envelhecidas e morrem, e são substituídas pelas novas, né? Então, essa autólise das células durante essa fase vegetativa, ou mesmo a senescência de algas e plantas aquáticas, são fontes de excreção de matéria orgânica. Produtos do metabolismo primário e secundário, que são liberados por difusão ou por processos ativos. Florações de cianobactéria do gênero oscilatória, por exemplo, que podem até causar mau cheiro, quando eu tenho boom dessas cianobactérias. E elas vão ocorrer em grande quantidade no ambiente, quando esse ambiente estiver propício para que elas ocorram. Então, todas as condições são favoráveis, principalmente a condição nutricional, que a gente está falando agora. Quando eu tenho esses nutrientes, nitrogênio, tenho fósforo, tenho luz, né, tenho uma água estagnada, pronto. São as condições ideais, e temperaturas altas são as condições ideais para que ocorram o boom dessas cianobactérias. Compostos excretados, como proteínas, carboidratos, que eu já falei, né, aminas e etc. Herbivoria da comunidade zooplânctônica ou sobre a fitoplânctônica, né, porque os zooplânctons são maiores, né, não fazem fotossíntese, então a fonte de alimentação deles é o fitoplâncton, que são os grandes produtores dos ambientes aquáticos, né? E as fezes dos organismos zooplânctônicos. Então vejam que eu tenho, eu posso ter uma fonte de carbono que ela é autóctone, dentro do próprio sistema, é uma forma natural. Aqueles organismos que estão ali, eles vão se decompondo, né, vão morrendo, vão se decompondo, então isso é um incremento de matéria orgânica. O excremento deles também é uma fonte de matéria orgânica, né? Então isso tudo é um processo natural. Agora eu posso ter também, né, um incremento de material de carbono vindo de outras fontes, tá? Eu posso ter esse incremento
alóctone, né? É quando ele vem de fora para dentro, através de esgotos, domésticos, essas coisas todas, tá certo? Ou eu posso ter um processo que é natural, né? E vai ser aumentado, esse processo ele é aumentado a partir do momento em que eu tenho, por exemplo, né, próximo àquele corpo d'água, eu tenho, por exemplo, grandes florestas, né? Isso também, como a gente conversou já em outras aulas, quando eu tenho uma mata ciliar muito robusta, que é bem raro ultimamente, né? Porque as matas ciliares, a maioria delas já foram destruídas, né? Mas quando eu tenho uma mata ciliar robusta, enfim, essas folhas, essas plantas que fazem parte da mata ciliar, e mesmo as plantas aquáticas, que são aquelas plantas verdadeiras, né, que são verdadeiramente aquáticas, estão lá dentro do rio, que são as macrófitas aquáticas, elas possuem um período de vida. Depois daquele período elas vão morrer e vão ter que ser decompostas. Então essa figura, eu enxergo super mal no computador, gente, mesmo com óculos. Se eu tiro o óculos não tá bom, se eu coloco também não tá. Então eu vou ter que acompanhar essa mesma figura no livro, né? Que é para eu poder ir falando para vocês. Que eu não estou conseguindo visualizar. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar aí, né? Só um instante, por favor. Deixa eu ver se é essa. Então vocês podem acompanhar essa figura aí, né? E ver que os compostos orgânicos dissolvidos, que está no centro de toda essa figura, está me dizendo o quê? Que a fotossíntese, né, esses compostos, aí eu estou dizendo os compostos orgânicos de origem alóctone, como eu falei para vocês, né? Então, a fotossíntese de algas, macrófitas, bactérias, tudo isso vai incrementando esses compostos orgânicos dissolvidos, né? O zooplâncton, herbivoria, excreção, né? Tudo isso vai sofrer decomposição microbiana, vão se transformar em compostos inorgânicos, e esses compostos inorgânicos, eles vão servir também, né? Veja lá que a flecha volta, que são esses compostos inorgânicos que vão fazer com que haja novamente o incremento de fitoplâncton, né? Vão sendo substituídos, aqueles foram morrendo e outros foram aparecendo, foram se desenvolvendo, né? E eles precisam de compostos inorgânicos para que eles possam fazer fotossíntese, né? Então, é muito importante a participação da decomposição microbiana, porque a partir da decomposição microbiana, esses elementos serão disponibilizados novamente ao meio, tá? E aí está mostrando, né, o sedimento como uma dos estratos mais importantes dentro do ambiente aquático, né? Que tudo corre ali no sedimento. Vocês podem ver aí que está mostrando, por exemplo, coprecipitação de carbonato, né? Detrito, argila, manganês, ferro, tudo isso que fazia parte, né, da biomassa desses organismos, eles vão se decompondo, né, e vão fazendo o quê? Participando do quê? Do sedimento, certo? Veja que aí ele até deixa bem organizado, né, a figura, o sedimento superficial e o sedimento mais permanente, que é aquele sedimento que vai se compactando. Ao longo do tempo ele vai se compactando. Tanto é verdade que em limnologia, muitas vezes a gente quer saber o histórico de um ambiente, né? Eu não estudo a água daquele ambiente, porque a água ela é fluida, né? Ela está vindo de outros lugares, principalmente em rios, que você tem um aporte de nutrientes, de influências diversas que vêm dos rios que estão acima daquele rio daquele momento, né? Então você tem um efeito que a gente chama de efeito cascata, que ele vai se acumulando. Isso até influencia aí na legislação de recursos hídricos, né? Municípios em que os rios, né, que tem esse movimento em cascata, precisam ter uma responsabilidade muito grande com o seu corpo d'água, porque o que ele joga para o rio lá na parte de cima vai afetar os municípios que estão abaixo dele, né? Por conta desse efeito cascata, que vão se acumulando, e os municípios que estão lá para baixo serão os mais afetados, né?
Então isso faz parte da legislação de recursos hídricos, né, essa responsabilidade que os municípios precisam ter. E, como eu estava dizendo para vocês, quando eu quero estudar como é que era um determinado local, né, uma fonte de informações preciosíssimas são os sedimentos desses locais. Né? Você, ao invés de você estudar a água, você estuda o sedimento. Porque o sedimento é um resultado da compactação de várias décadas, né? De anos e anos e anos e anos, que vão se compactando ali. Então, se você, por exemplo, você quer saber quais eram os organismos que existiam naquele local, você pode fazer um estudo de paleoliminologia, né? Se você quer saber produtos químicos que eram utilizados, deixaram de ser ou ainda continuam, você faz análise fisicoquímica dos sedimentos, as mesmas análises que nós fazemos para a água, né? pH, condutividade, nitrogênio, oxigênio, tudo você faz para o sedimento também. Nós vamos ter uma aula de sedimentos límnicos e nós vamos falar, mas o sedimento é extremamente importante. Engraçado que quando a gente fala de limnologia, a gente fala muito da água, né? Sempre que a gente fala em limnologia, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a água, né? Não é isso? Mas a gente tem que pensar no sistema aquático. É um sistema, não é só a água que compõe aquele sistema, né? E uma das partes mais importantes, apesar da gente, até um tempo atrás, até algumas décadas atrás, da década passada, a gente tinha pouquíssimos trabalhos com sedimento, até pela dificuldade que é de trabalhar com sedimento, né? Eu me lembro que no meu mestrado eu tinha um colega que trabalhava com sedimento e ele era o único que trabalhava com sedimento. E nós íamos em congressos de limnologia e esses autores desses livros, principalmente o Chico, que é desse livro que vocês estudam, né, que a gente usa como referência, né, de literatura para essa disciplina, ele falava muito sobre isso, assim, né, da importância dos limnólogos se atentarem a estudar o sedimento. Porque acaba que você, como é um sistema, é importante que você tenha um conhecimento de todo o sistema, não só da fisicoquímica da água, como eu venho falando para vocês, que limnologia não é qualidade de água, embora a qualidade de água esteja contida no estudo de limnologia é uma coisa muito mais ampla do que apenas eu falar em qualidade de água, porque quando eu falo em qualidade de água, eu estou falando apenas da qualidade para o humano, né? Para a fonte, para uso doméstico, para beber, né? Para o consumo humano. E quando eu falo em limnologia, eu estou falando de um sistema todo. Né? Então, limnologia não é só análise físico-química de água. Né? Você tem que estudar todo o sistema. Então, você tem que estudar todos os compartimentos. Você tem que estudar principalmente o sedimento, que ele tem informações fantásticas, importantíssimas desse sistema, de como está se comportando esse sistema. Né? E os organismos aquáticos que compõem aquele sistema. Né? As macrófitas, os peixes, fitoplâncton, zooplâncton, perifíton. Então, todos esses organismos que fazem parte desse sistema precisam ser estudados também, o seu comportamento naquele sistema. Porque eles também são indicadores de como está aquele sistema. Então, se eu quiser ter uma visão ampla, eu tenho que estudar tudo isso, tá certo? Dentro de limnologia. Bom, fiz esse parênteses aí, voltando. A importância do carbono orgânico dissolvido no ecossistema aquático. Então, qual a importância dele? Ele é, como a gente já falou, fonte de energia para algas, bactérias, então faz parte da cadeia alimentar. É bem aquele do pó você vê, ao pó você voltará, né? Interfere na radiação da coluna d'água. Lembra que eu falei para vocês do detrital no início dessa aula? Que isso vai influenciar na incidência de luz, no que vai ser refletido, atenuado, aquele valor do K, né? E, portanto, vai interferir na fotossíntese. Porque se eu tenho muita matéria orgânica, essa luz, ao incidir, vai ser refletida, vai ser perdida, né? E vai ser atenuada, pelo menos, então você vai ter valores de produção muito menores, certo?
É um importante precipitador de nutrientes, importantes para a fotossíntese, precipitador exatamente nessa figura que eu mostrei anteriormente, falando do sedimento, né? Ela vai precipitar no sedimento, né? E depois, ao precipitar para o sedimento, eu preciso que esse sedimento também, né, com todos esses elementos que foram sendo depositados ali, foram sendo precipitados, eles sejam disponibilizados para a coluna d'água. E aí você tem algumas questões em relação a isso, porque o que está no sedimento ele vai ser disponibilizado para a coluna d'água em algumas situações, né? Porque muitas vezes fica ali no sedimento parado, né? E eu preciso que ele seja disponibilizado e do mesmo jeito que eu estou falando que pode ser disponibilizado, né? Do sedimento pode ser disponibilizado esses nutrientes para compor essa biota aquática, eu também tenho ali agente complexador de metais pesados, né, que arrastando para o sedimento esses metais pesados. Então eu tenho, por exemplo, uma fonte de metal pesado que entra no meu sistema de fonte, né, alóctone, claro, né, vindo, sei lá, da agricultura, de alguma indústria, né? E aí esse metal pesado ele vai encontrar todos aqueles nutrientes que eu falei para vocês agora há pouco, né? Manganês, argila, KO3, né? Que é o carbonato de cálcio, e esses elementos são precipitadores de metais pesados. Ou seja, eles se acoplam ao metal pesado e leva para o fundo e fica no sedimento. Então, vai ser disponibilizado para a coluna d'água também esse sedimento, porque esse metal pesado. Então é muito sério isso, porque uma vez que eu tenho um ambiente impactado, né, com fontes diversas, né, de carbono para aquele local, isso uma hora pode ser disponibilizado em grande quantidade, porque está tudo ali no sedimento. E quando é que vai ser disponibilizado nessa bomba, sedimento, coluna d'água? Como é que se faz essa bomba, esse bombeamento? Através de chuvas, né, de grande intensidade que revolvam aquele sedimento, né? Então, uma vez que aquele sedimento que está cheio de metal pesado e outros elementos, eles serão disponibilizados para a coluna d'água a qualquer momento, né? Auxilia também esse carbono, auxilia no crescimento de certas algas e bactérias, né? E podem causar mau cheiro na água e sabor desagradável, tá? As principais formas, né, de carbono orgânico dissolvido são biopolímeros, né, que são substâncias úmicas, que são polissacarídeos, que contêm grupos fenólicos e carboxílico com baixo número de grupos alifáticos, tá? Material orgânico de origem alóctone, que a gente já falou, material orgânico de origem autóctone, macrófitas, florestas densas ripárias, né? Ripária e ciliar, mata ciliar são sinônimos, tá, gente? Então, essas substâncias úmicas, esses compostos úmicos, eles são altamente resistentes à decomposição microbiana e podem ser classificados em 3 grupos de acordo com a solubilidade em meio alcalino ou ácido. Veja aí a importância agora do pH que a gente vai falar nessa aula também, certo? Então, ácidos úmicos, que são solúveis em ácido, mas ele precipita em ácido também, certo? Ácidos fúlvicos são solúveis em meio ácido e na água, e a maior fração é responsável pela aquela cor amarelada que a gente vê em alguns rios, tá? Que é o que eu comentei com vocês da Chapada Diamantina, né? Que são esses ácidos fúlvicos que deixam aquela água daquela forma, exatamente porque a gente tem uma mata densa ali que influencia no corpo d'água, né? As pessoas falam que aquilo é ferro e na verdade faz parte das substâncias úmicas, né? Que são os ácidos fúlvicos. E a umina, que não é solúvel em meio ácido e nem básico, tá? Também temos as substâncias que são consideradas não úmicas, né? Como os compostos nitrogenados, que são eles: os aminoácidos livres, peptídeos e proteínas, os carboidratos solúveis, o mono, oligo e polissacarídeos, os lipídios totais, que são triglicerídeos e ácidos graxos, e as vitaminas e enzimas B1 e B12.
Pronto, falamos então do carbono orgânico e todas as formas de carbono orgânico, né? E agora a gente vai falar do carbono inorgânico. Tá? E quando eu falo do carbono inorgânico, eu vou ter que falar de pH, que é uma variável importantíssima para nós limnólogos. Tá bom? Vamos falar então do pH.